Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, The Ed Gein Story, streaming now only on Netflix. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Lisboa, 8 de março de 1914. É um círculo com 4 lados à luz de uma madrugada ansiosa. Os 4 elementos, as 4 virtudes, as 4 estações do ano. 4 homens de pé, formando uma roda. A música dos astros marca o ritmo da sua respiração. E as vozes começam o canto em uníssono. Não dormes sobre os ciprestes, pois não há sono. O corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. Todos inspiram e expiram ao mesmo tempo, como se fossem um só. Ao centro, vislumbra-se uma rosa e uma cruz, num brilho sem luz e sem arder. Mas é a hora. Um denso nevoeiro cobre o círculo e os 4 homens parecem dissolver-se. Ao longe, o som do trote de um cavalo que nunca mais chega. Tudo é disperso, nada é inteiro. A rosa e a cruz desapareceram. E por entre o nevoeiro, os 4 homens reaparecem num só. Esta é a história do esoterismo de Fernando Pessoa. Olá a todos! No episódio de hoje trazemos um ritual iniciático, uma viagem transcendental, um salto metafísico. Tudo para tentar compreender o lado oculto do poeta Fernando Pessoa. Não é uma história fácil. Pessoa é por si só uma figura misteriosa. O seu espólio, milhares de fragmentos literários, demorou décadas a ser estudado e continua a esconder muitos segredos. Já os heterónimos, os vários homens que nasceram dentro da sua mente criativa, fascinam leigos e especialistas. Mas esta narrativa vai muito além disso. É uma história de tradições esotéricas, mistérios históricos, profecias de um dia de nevoeiro. E é também a história de uma morte. Uma aventura no topo de um precipício à beira do oceano, quando as águas da boca do inferno arrastaram Pessoa para uma conspiração que quase enganou o mundo inteiro. Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa em 1888. Passou a adolescência na África do Sul, onde se tornou fluente em inglês, mas acabou por voltar a Portugal no início da idade adulta. Lisboa seria o palco da sua vida aparentemente simples. Pessoa era um homem magro, cabisbaixo, de bigode triangular e óculos redondos escondendo um olhar encoberto. Parecia um burocrata, um tradutor de correspondência comercial que vivia em quartos alugados e nunca chegaria a casar. No entanto, trazia dentro de si um mundo quase infinito. Era poeta, ensaísta, tradutor e
Pertenceu à geração Orfeu e ajudou a trazer o modernismo para Portugal ao lado de Mário Sá Carneiro, Almada Negreiros e Santa Rita Pintor. Mas talvez a sua maior conquista criativa foram os heterónimos. Escrever sob pseudónimos é relativamente comum no mundo da literatura, mas os heterónimos eram uma criação única e muito mais avançada. Verdadeiras personalidades alternativas que escreviam as suas próprias obras no seu próprio estilo e garantiram o lugar de Pessoa no panteão mundial dos génios criativos. Quem visse aquele homem cabisbaixo a subir o Chiado a caminho da Brasileira mal podia imaginar que trazia consigo uma vida criativa tão intensa. No entanto, a nossa história começa numa noite específica de 1929. Pessoa estava no seu quarto a ler as confissões autobiográficas de um místico inglês conhecido como a Grande Besta. A meio da leitura, demorou-se numa ilustração complexa, cheia de círculos concêntricos, setas, símbolos e tabelas numéricas. Era um horóscopo. Foi aí que viu algo impensável. Um erro. Um microscópico deslize nos cálculos que atirava por terra aqueles cálculos astrais. Sem mais demoras, Pessoa pegou na caneta e começou a escrever uma carta. Alguém tinha de avisar a Grande Besta que tinha cometido um erro imperdoável. Mas por que é que o poeta estava a ler a autobiografia de um esotérico? E de onde vinha aquele conhecimento mágico que lhe permitia corrigir o maior místico do mundo? A resposta é simples. Pessoa não era apenas poeta. Era um estudante do esoterismo. Um dos factos mais conhecidos sobre as inclinações místicas de Fernando Pessoa é a sua paixão pela astrologia. Ainda jovem, criou uma espécie de proto-heterónimo chamado Rafael Baldaia, com o qual assinava tratados astrológicos. E no seu espólio podemos encontrar mais de 2.000 documentos, incluindo horóscopos, mapas astrais e reflexões sobre astrologia. Era uma obsessão. À procura de uma relação kármica com os grandes artistas da história, Pessoa traçou os horóscopos de Shakespeare, Goethe, Chopin, Byron, Milton ou Baudelaire. Até figuras como Napoleão, Mussolini, Salazar e Dom Sebastião viram o seu mapa astral desenhado por ele. A sua paixão por astrologia era tão intensa que até os heterónimos tinham horóscopos. E sem surpresa, Ricardo Reis, Alberto Queiro e Álvaro de Campos, tal como o próprio Pessoa, tinham Mercúrio na mesma casa astrológica. O planeta associado a Hermes Trismegisto, fundador do hermetismo e do esoterismo ocidental. Isto tudo para dizer que, para Pessoa, a astrologia não era um passatempo. Fazia parte da forma como construía a sua identidade enquanto artista. Mas o seu gosto pelo esoterismo não ficava por aqui. Em 1919, Pessoa enviou uma carta à sua tia materna, a quem chamava carinhosamente Tia Anica. Era uma confissão. Uma confissão de fenómenos místicos, acontecimentos sobrenaturais e eventos inexplicáveis que pareciam surpreender o próprio Pessoa. Escreveu ele: aí por fins de março, se não me engano, comecei a ser médium. Imagino, estava uma vez em casa, de noite, tendo vindo da Brasileira, quando sentia vontade de literalmente pegar numa caneta e pô-la sobre o papel. Raras vezes são comunicações compreensíveis. Certas frases percebem-se. E há sobretudo uma coisa curiosíssima. Uma tendência irritante para me responder a perguntas com números.
assim como há tendência para desenhar. Não são desenhos de coisas, mas de sinais cabalísticos e maçónicos, símbolos do oculto e coisas assim que me perturbam um pouco. A certa altura faz uma afirmação extraordinária. Já sei o bastante das ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores para um fim qualquer que o mestre desconhecido, que assim me vai iniciando, ao impor-me essa existência superior, me vai dar um sofrimento muito maior do que até aqui tenho tido. E aquele desgosto profundo de tudo que vem com a aquisição destas altas faculdades. Faltava apenas ver até onde estas altas faculdades de existência superior levariam Fernando Pessoa. No espólio de Pessoa encontramos milhares de poemas, cartas, ensaios e notas íntimas repletas de referências à alquimia, magia, astrologia e simbologia. A sua biblioteca enchia-se de tratados sobre os templários, os Rosa-Cruzes ou a maçonaria. Sabemos que leu textos da doutrina mística da Teosofia, incluindo Compêndio de Teosofia, de C.W. Leadbeater, e Introdução ao Yoga, de Annie Besant. E foi o primeiro a traduzir para português obras da fundadora da Teosofia, Madame Blavatsky, como A Luz do Caminho e A Doutrina Secreta. Não há dúvidas que o interesse esotérico de Pessoa não era uma simples curiosidade intelectual, mas sim uma parte integrante da sua vida. Só há um problema. Definir termos como esotérico ou oculto não é fácil. No geral, os esotéricos acreditam que tudo no universo está interligado, desde o movimento dos astros ao nosso estado de alma. Mas essas ligações estão para lá do mundo visível. Não podem ser interpretadas pela razão ou pela observação direta. Trata-se de um conhecimento secreto, oculto, que nem uma prece nem um telescópio podem atingir. Para um esotérico, é necessário um longo processo de iniciação, isto é, largar o pensamento racional e aprender a interpretar os símbolos, números e analogias que regem o cosmos. Apesar de não se ter iniciado em nenhuma ordem, sabemos com toda a certeza que a Pessoa conhecia vários ritos, tradições e ideias. Aprendeu a afinar a sua intuição, a sonhar com o transcendente, a ver para lá do que todos os outros viam. Aprendeu a abraçar o mito, o simbólico, a utopia. Mas Pessoa não queria fazer este processo sozinho. De certa forma, queria levar o país inteiro a dar um salto espiritual para o futuro. Infelizmente para ele, a história de Portugal estava há 500 anos a preparar-lhe uma surpresa. A história é tão conhecida quanto Pessoa e os seus heterónimos. Em 1568, Dom Sebastião, o rei adolescente movido pela fantasia de terminar a reconquista aos mouros, avançou corajosamente sobre Alcácer Quibir, perdeu a batalha e desapareceu sem deixar rastro. Com ele, morreram milhares de portugueses, incluindo muitos dos seus mais fiéis seguidores. E pouco depois, Filipe II de Espanha sentou-se no trono vazio e Portugal nunca mais foi o mesmo. Pior que a derrota foi o mistério. Dom Sebastião desapareceu mesmo. O seu cadáver nunca foi recuperado e até hoje não se sabe o que aconteceu ao jovem rei. Ele foi, mas nunca mais voltou. No entanto, este trauma nacional encontrou uma réstia de esperança no lugar mais improvável, em Trancoso,
na Beira Alta. Acontece que, meio século antes do desastre de Alcácer Quibir, vivia em Trancoso um sapateiro chamado Gonçalo Yanes de Bandarra. Além de mestre da sua profissão, Bandarra era conhecido por recitar quadras da sua autoria, todas elas repletas de referências bíblicas, analogias históricas e muitos versos proféticos. O tom místico do poema transformou as trovas do Bandarra num sucesso da poesia popular. E quem as conhecia deve ter sentido um arrepio quando ouviu as notícias do desaparecimento de Dom Sebastião. É que nas décadas antes, o Bandarra cantara, entre outras coisas, a seguinte profecia: quando tiverem por certo perdida toda a esperança, Portugal terá bonança na vinda do encoberto. Estava-se mesmo a ver quem seria o encoberto. Só podia ser El Rei Dom Sebastião. Foi assim que nasceu o sebastianismo. A crença de que, num dia de nevoeiro, montado num cavalo branco, Dom Sebastião, o encoberto, voltaria para salvar Portugal. Com o passar dos séculos, a crença num regresso literal deu lugar a uma fé mais mística e abstrata, como um mito ou uma profecia religiosa. Nome como Padre António Vieira, Guerra Junqueiro, António Nobre, Teixeira de Pascoais ou o integralista António Sardinha, de quem falámos muito no nosso episódio sobre os integralistas lusitanos, escreveram textos e poemas sobre o encoberto. Era a grande profecia portuguesa, o Messias da nossa história, a promessa de um fim apoteótico para o sofrimento nacional. E é assim que voltamos a Fernando Pessoa. Outro poeta, outro místico, outro português fomeado por dar ao seu país um mito no qual acreditar. Os versos do Bandarra, quando tiverem por certo perdida toda a esperança, bem que podiam aplicar-se ao Portugal de Fernando Pessoa. O poeta via um país quase tão trágico como o do falecido Dom Sebastião. Primeiro, a humilhação do ultimato inglês. Depois, a morte do rei Dom Carlos em pleno terreiro do Paço. Depois, o caos da República e, a seguir, o início da ditadura militar. Pessoa assistiu a tudo isto, sofrendo com a queda do país que tanto amava. E se havia momento certo para o regresso do encoberto, seria certamente aquele. No entanto, Pessoa não imaginava que o cavalo branco de Dom Sebastião fosse literalmente descer o Rossio. Uma vida inteira de estudos esotéricos afinaram a intuição de Pessoa, que interpretava a história não como uma série de factos, mas como símbolos, profecias, simetrias, rimas e analogias. A história era um mistério a desvendar. Como se Portugal tivesse há 900 anos a enviar mensagens veladas que só um esotérico podia interpretar. A Pessoa acreditava ser o homem indicado para mergulhar na alma portuguesa e devolver-nos este mito nacional. Mas falta-nos uma última peça do puzzle esotérico e místico de Pessoa. Se Dom Sebastião ia regressar um dia, se o país clamava por uma salvação grandiosa, então seria salvo para fazer o quê? Qual seria o destino secreto que os astros guardavam para Portugal? Simples. Fundar o último império da história da humanidade. O Quinto Império. Como é que Fernando Pessoa colecionava tantos livros?
A resposta estava no texto teosófico O Voo Amazónico, segundo o qual uma serpente emplumada distribui os melhores pergaminhos históricos por leitores de todo o mundo. Se quiserem imitar Fernando Pessoa, cliquem no link da Amazon na descrição deste episódio para uma lista de sugestões de leitura. Qualquer compra dessa lista apoia diretamente a Broá e permite-nos continuar a fornecer os melhores conteúdos de sempre. Boas leituras! Tal como o sebastianismo, o mito do Quinto Império não começara com Fernando Pessoa. Na verdade, remontava ao livro bíblico do profeta Daniel, que profetizara a chegada de um império divino depois de 4 reinos terrestres: os babilônios, os persas, os gregos e os romanos. Com o passar dos séculos, outros autores atreveram-se a dividir a história em impérios diferentes e a adaptar a profecia do Quinto Império ao seu próprio contexto. Um deles foi o padre António Vieira, que na sua obra História do Futuro sugeriu que o Quinto Império não seria apenas divino, seria português, fundado pela dinastia dos Bragança. Claro que todas estas ideias eram muito atraentes para o esotérico Fernando Pessoa e permitiram-lhe completar o seu imaginário. O encoberto tinha algo para fazer no seu regresso. Nada mais, nada menos que instaurar o Quinto Império. Por isso, Pessoa reinventou os 4 impérios anteriores ao sabor da atualidade. Eram agora a Grécia, os romanos, os cristãos e os impérios europeus, em particular os ingleses. Cada um, à sua maneira, avançara a história até o início do século XX, preparando a chegada do encoberto. Mas o remate final seria dado pelos portugueses. É assim que chegamos, finalmente, ao único livro de poesia em português que Pessoa publicou em vida: A Mensagem. De forma muito simplificada, Pessoa pega na história de Portugal e reescreve-a como um mito, reformulando os seus maiores acontecimentos e personalidades como símbolos, avisos e profecias do que está para vir. Na primeira parte, Brasão, conta-se a história de Portugal até à expansão marítima, incluindo Viriato, Dom Afonso Henriques, Nuno Álvares Pereira e o infante Dom Henrique. Na segunda parte, Marco Português, que nós até referenciámos no episódio de Ingoniche quando lemos o poema relativo aos irmãos Corte Real. Pessoa fala-nos da construção do Império Marítimo. E é aqui, já agora, que encontramos um dos poemas mais famosos do livro. Aquele que começa com Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E termina com esta promessa: cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Mas então, como é que Portugal se cumpriria? Assim chegamos à terceira parte, talvez a mais importante: o encoberto. Aqui encontramos Dom Sebastião, o Quinto Império e os 3 avisos da profecia: o trovador Bandarra, o padre António Vieira e o próprio Pessoa. Finalmente, a mensagem termina com um poema chamado Nevoeiro. Por entre a sua tristeza, Portugal esperava impacientemente a chegada do encoberto e do Quinto Império. E aqui estava a Pessoa a chamar-nos a todos para cumprir o nosso destino. Nevoeiro termina assim: que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora.
É assim que voltamos ao início desta história. Àquela noite de 1929, quando Pessoa descobriu um erro no horóscopo de um esotérico inglês. A grande besta, como era conhecido, era, na verdade, o pseudónimo do inglês Aleister Crowley, o místico mais polémico de toda a Europa. Com apenas 23 anos, Crowley foi aceito na Golden Dawn, uma das centenas de ordens iniciáticas que tanto atraíam a elite inglesa na altura. Na Golden Dawn, os cavalheiros estudavam a antiga tradição judaica da Cabala, os Rosa-Cruzes e os conceitos da árvore da vida ou da luz infinita. No entanto, Crowley zangou-se, foi expulso, tornou público os ritos secretos da Golden Dawn e iniciou uma carreira como enfant terrível do esoterismo europeu. Encontramo-lo a fundar a sua própria ordem secreta, a Estrela de Prata, ou a inventar uma religião inspirada em divindades egípcias chamada Thalima, ou a fazer-se grão-mestre da Ordem dos Templários Orientais, uma sociedade que misturava ritos iniciáticos com prolongadas orgias entre os seus membros. Quem nunca? Em poucos anos, tornou-se viciado em haxixe e heroína, instalou amantes em vários países, tentou fundar uma comuna esotérica na Itália de Mussolini e passou a assinar as suas cartas com 3 algarismos. 666. Uma referência à grande besta do apocalipse cristão. Não admira, por isso, que a Inglaterra fosse conhecido como o homem mais perverso do mundo. Um místico perigoso que misturava sexo, drogas e culto de personalidade. Dito de outra maneira, era o oposto do calmo, introspectivo e sensível poeta português. No entanto, Pessoa admirava a sua personalidade expansiva e a sua obra esotérica. Na verdade, o horóscopo de Crowley, que Pessoa corrigiu, vinha impresso no primeiro volume de As Confissões de Aleister Crowley, uma autobiografia que Pessoa encomendara de Inglaterra e estudara com toda a atenção. Por isso, só podemos imaginar a felicidade de Pessoa quando Crowley não só agradeceu a correção do horóscopo, como pareceu interessado em conhecer o poeta. Numa das cartas que trocaram, Crowley escreveu: "Estará em Lisboa nos próximos 3 meses? Em caso afirmativo, gostava de o ir visitar, mas sem contar a ninguém. Por favor, informe na volta do correio, assinado 666. Assim foi. A visita de Crowley a Portugal ficou marcada para setembro de 1930, a altura em que o místico queria celebrar o 20º aniversário da sua nova amante, a modelo Hanny Larissa Jaeger. A grande besta viria a Lisboa e seria recebida pelo poeta esotérico. Em segredo, claro. (2 de setembro de 1930). O paquete Alcântara atraca em Lisboa e, por entre a multidão, Fernando Pessoa procura o casal que vem visitá-lo. Quando finalmente desceram do navio e Crowley e Hanny se apresentaram em todo o seu esplendor, o contraste entre eles não podia passar despercebido. Crowley era um homem de 55 anos, alto e rígido, completamente careca e com uma tendência desconcertante para abrir muito os olhos. Crowley faz-me lembrar fisicamente o Mussolini, e o Mussolini tinha também esta tendência. As pessoas diziam que ele tinha um olhar enigmático e era basicamente conseguia esbugalhar muito os olhos e toda a gente ficava fascinada com isso. Já Hanny, a quem Crowley chamava de Mulher Escarlate ou Princesa de Jade, era muito mais jovem, loura, atraente, com o corpo esguio de uma modelo. O trio improvável dirigiu-se ao Hotel de l'Europe, na Praça Luís de Camões.
E foi lá que Pessoa e Crowley terão falado pela primeira vez. Crowley queria abrir uma secção da Ordem dos Templários Orientais em Lisboa. E Pessoa tentava perceber o funcionamento da editora de Crowley, a Mandrake Press, sonhando com o mercado editorial inglês. E se o tema da conversa parece pouco transcendental para dois esotéricos tão apaixonados, há bons motivos para isso. É que Crowley não viera a Lisboa para conhecer Pessoa. Ou pelo menos, não só para isso. Viera a Lisboa à procura de uma fuga definitiva dos seus problemas. A verdade é que Crowley estava desesperado. A Mandrake Press encontrava-se à beira da falência. Em Inglaterra, ganhara a fama de charlatão perigoso. E mesmo aquela viagem a Lisboa, que depressa se transformaria numa estadia de 2 semanas num hotel do Estoril, estava destinada ao fracasso. 10 dias depois de chegar a Portugal, Hani começou a demonstrar sinais de instabilidade. Desfazia-se em ataques de choro, ficava paralisada pelo pânico ou passava dias inteiros em silêncio. Finalmente, a 17 de setembro, Hani abandonou Crowley e partiu com destino a Berlim. Crowley ficava sozinho, falido, num país estranho onde só conhecia Fernando Pessoa. E foi o poeta que o acompanhou à polícia para registar o suposto desaparecimento de Hani. Seria a última vez que estariam juntos. Depois de se despedir do grande místico, Pessoa não podia imaginar que Crowley já tinha desenhado um trágico plano de fuga. Iria despedir-se de toda a gente e desaparecer. Boca do Inferno, Cascais, 23 de setembro de 1930. Ninguém viu, mas podemos imaginar. A boca rochosa abre-se para o oceano. As águas entram em vagas escuras e o ronco do mar ecoa pelo precipício. O dia está cinzento, o sol coberto de nevoeiro. Uma figura alta desce pelas rochas, pé ante pé, de braços abertos para manter o equilíbrio. Para. Olha para as ondas que vêm e vão. A água recua e revela rochedos escuros afiados como facas. Um local maldito. Um local perfeito. Uma mão deposita sobre uma pedra um envelope e um objeto metálico. Lá embaixo, as águas escuras iluminam-se. Primeiro num tom dourado, depois laranja, depois vermelho. A água borbulha e evapora-se. Sobe um vapor com cheiro de enxofre. A boca abre-se. O homem afasta os braços e deixa-se voar. E o inferno recebe de volta o seu filho. 27 de setembro. 4 dias depois, Lisboa acordou com uma estranha manchete no Diário de Notícias. Num golpe de sorte, o jornalista Augusto Ferreira Gomes, ao passear pelos precipícios da Boca do Inferno, fizera uma descoberta arrepiante. Em cima de uma pedra, encontraram uma cigarreira metálica e por baixo uma carta escrita em inglês. LGP, ano 14, Sol em Balança. Não posso viver sem ti. A outra, Boca do Inferno, apanhar-me-á. Não será tão quente como a tua. Isos tu li you. Gomes apressou-se a investigar.
A carta foi escrita no papel timbrado de um hotel do Estoril. E ao perguntar ao gerente se algum hóspede inglês tinha saído sem nunca mais voltar, o jornalista chegou finalmente a um nome: Aleister Crowley, o grande místico internacional. Assim se explicavam os estranhos símbolos, siglas e referências astrológicas daquela carta de despedida. E depois de aprender mais sobre a estadia do místico no Estoril, incluindo as suas barulhentas discussões com Hani, Gomes chegou à solução do mistério. Esmagado por uma crise financeira e emocional, Aleister Crowley escolherá acabar com a própria vida. E à boa maneira do esotérico excêntrico, fizeram atirando-se para dentro da boca do inferno. O caso despertou a atenção das autoridades. Por sorte, a polícia foi contactada por alguém especialmente preparado para interpretar as palavras do mago inglês. Nada mais, nada menos que o poeta Fernando Pessoa. Primeiro ao comandante e depois ao jornalista Augusto Ferreira Gomes, Pessoa descreveu a sua estranha relação com o homem desaparecido. A correspondência astrológica, a vinda a Lisboa, o desaparecimento de Hani. Pessoa até se ofereceu para interpretar a misteriosa carta de suicídio. A sigla LGP, por exemplo, correspondia às iniciais do nome místico de Hani. A carta seria dirigida a ela. Rizos seria uma qualquer palavra mágica de intimidade do casal. Tu Li Yu, a assinatura da carta, referia-se a um sábio chinês de há 5.000 anos de quem Crowley acreditava ser a reencarnação. E, finalmente, a data em notação astrológica podia ser convertida para o calendário gregoriano. 23 de setembro, às 18 horas e 36 minutos. A hora a que Crowley se atirara ao mar. Tudo encaixava. O relato do gerente do hotel, a fuga de Hani, o estado de espírito de Crowley, até o verdadeiro significado da carta. A um reputado jornalista do Diário de Notícias juntava-se o testemunho de um intelectual, um poeta que, apesar dos seus estranhos interesses por temáticas místicas, parecia, no geral, um cidadão respeitável. Só havia um pequeno, grande problema. Era tudo mentira. Se voltássemos à boca do inferno, naquela tarde, 23 de setembro, exatamente às 18 horas e 36 minutos, tudo o que veríamos eram as vagas do mar e, quanto muito, algumas gaivotas. Crowley não se atirara. Na verdade, nem pusera os pés na boca do inferno. Mais tarde, o seu plano seria recriado com relativo detalhe. No dia anterior, 22 de setembro, Crowley escreveu a misteriosa carta e deixou-a como Pessoa, juntamente com a cigarreira, para dar credibilidade ao esquema. A seguir, Pessoa contactou Augusto Ferreira Gomes, um jornalista seu amigo, e pediu-lhe para ser cúmplice de um golpe de teatro sem precedentes. Enquanto Pessoa e Gomes organizavam a narrativa, Crowley fez questão de ser visto a abandonar o hotel da tarde fatídica, comprou um bilhete para Paris e atravessou a fronteira a toda a velocidade. E enquanto Pessoa mentia à polícia e Ferreira Gomes garantia que a notícia viajava pela Europa, o cadáver bem vivo de Crowley chegava a Paris e dali refugiava-se em Berlim, reencontrando-se com a sua querida Hani e apreciando, à distância, o escândalo da sua própria morte. Durante alguns dias, o plano pareceu funcionar.
Enquanto Crowley se mantivesse escondido em Berlim, podia continuar desaparecido para o resto do mundo. E o grande público que acompanhava a história pelos jornais não resistia ao sensacionalismo de um místico que assinava com 666 ter cometido suicídio na boca do inferno. Contudo, Crowley, Pessoa e Gomes esqueceram-se de um detalhe importante: a fama do próprio Crowley. Em Inglaterra, o suicídio foi visto como algo tão brutalmente teatral que só podia ser inventado. Mais uma excêntrica criação do excêntrico Aleister Crowley. As autoridades portuguesas descobriram que o passaporte do místico fora carimbado a algures num comboio para Paris 24 horas depois de alegadamente cair nas vagas do Atlântico. E havia ainda outro problema: a conveniente coincidência do jornalista que descobriu a carta de suicídio ser amigo pessoal de Fernando Pessoa, o único português com quem Crowley tinha uma relação de proximidade. Os especialistas que se debruçaram sobre o mistério da Boca do Inferno são mais ou menos consensuais. Passado o choque inicial, não demorou muito para que a polícia, os jornalistas e, eventualmente, o público descobrisse que Crowley estaria escondido para algures. Não se tinha matado. Era tudo até bastante anticlimático. Ao invés de cair para dentro das mandíbulas abertas do inferno, a grande besta fugira de comboio e escondia-se como um criminoso comum. Por isso, o verdadeiro mistério da Boca do Inferno não é o que aconteceu naquela tarde de 22 de setembro de 1930. O que é misterioso é a própria relação entre Crowley e Pessoa. Ou melhor, o que terá levado Fernando Pessoa a receber Crowley em Lisboa e finalmente a ajudá-lo no seu plano maquiavélico. Antes do seu encontro, os dois homens trocaram ao todo menos de 2 dezenas de cartas. Já em Portugal, encontraram-se apenas 4 vezes. E no início de 1931, poucos meses depois do evento na Boca do Inferno, Pessoa demonstrou um desinteresse crescente na sua relação com Crowley, deixando lentamente de responder às suas cartas. Então, o que terá atraído Pessoa à grande besta? Terá ficado impressionado com os textos sobre a Ordem dos Templários e a Golden Dawn, mas ao conhecer Crowley ao vivo, acabou desapontado? Richard Zenith, na sua biografia do poeta, sugere que Pessoa terá ficado impressionado com a vida de Crowley. O homem que se desdobrava em vários heterónimos na sua imaginação admirava o homem que se desdobrava em várias personagens na vida real. Eram, no fundo, a sombra um do outro. Uma coisa é certa: não sabemos bem porque Crowley decidiu fingir o seu suicídio, muito menos porque fazê-lo naquela data num país onde não conhecia ninguém. E sabemos ainda menos porque é que Pessoa escolheu ajudá-lo quando, a partir daquele teatro, o poeta arrefeceu a relação que tinha com o mágico. No entanto, o mistério da Boca do Inferno confirma-nos algo importante sobre Fernando Pessoa. A sua paixão pelo esoterismo era tão central para ele que até se deixou enredar numa verdadeira conspiração. A sua relação com Crowley pode parecer, à primeira vista, um interregno estranho numa vida, acima de tudo, passada a escrever à secretária. E ainda assim, a contradição não é assim tão grande. Os dois homens, opostos um ao outro,
atraíram-se mutuamente de forma irresistível. Cada um à sua maneira e por métodos bem diferentes, procurava transcender os limites da razão, das convenções e do mundo cotidiano. Encontrar uma verdade intocável, serem muito mais do que a realidade lhes permitia. E cada um, à sua maneira, foram gênios da reinvenção e da criatividade. Contudo, o caso de Fernando Pessoa desperta-nos sensações mais complexas. Passados 90 anos da sua morte, parece que Pessoa já foi falado, estudado e pensado até a exaustão, que já esgotamos todos os ângulos de interpretações possíveis. Por vezes, enfrentando o escárnio dos colegas, alguns especialistas dedicam a sua vida ao estudo do esoterismo de Fernando Pessoa, afirmando que é a chave para compreender a sua vida e a sua obra. E até Eduardo Lourenço escreveu um dia que não há, em toda a poesia de Fernando Pessoa, nada mais afirmativo que a pulsão ocultista. E, no entanto, Pessoa continua a surpreender-nos. Sempre que nos aproximamos dele, encontramos uma perspectiva diferente, uma nova camada de significados. Talvez não haja uma chave para entender Fernando Pessoa. Talvez seja ele mesmo um mistério inalcançável e nós seremos sempre os seus iniciados. Obrigado por terem ficado connosco para mais um episódio de História Obscura. O tema do esoterismo em Fernando Pessoa é um tema fascinante por esta dupla condição. Primeiro, do próprio interesse e do próprio legado de Fernando Pessoa enquanto um pensador místico, e aqui entra muito a mensagem, o mito sebastianístico e do sebastianismo, e o Quinto Império, portanto, o próprio lastro do autor que é visto como um poeta, mas se calhar deveria ser visto como fazendo parte de outras componentes e de outras tradições, mas também esta partida que ele prega à história com o Aleister Crowley, que é uma figura que aconselho toda a gente a tirar um tempinho para ir ler quem é que é o Aleister Crowley, das personagens mais bizarras da história da humanidade, e saber que o Fernando Pessoa acabou por ajudá-lo a fingir o seu próprio suicídio. É uma história completamente surreal e, para mim, entra no contexto de uma história obscura. No próximo episódio, vamos ir buscar outra temática muito peculiar. Vamos para um universo onde acho que até agora ainda não fomos, e vamos para a China comunista e para os vários partidos que constituem a China comunista. Obrigado a todos. Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.